Os Ungidos, capítulo 10. A voz da severa repreensão. Por muitos meses, Deus providenciou de forma milagrosa alimento para Elias em seu esconderijo nas montanhas, ao lado do ribeiro de Querite. Quando o ribeiro secou por causa da falta de chuva, Deus disse ao seu servo: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. 1 Reis 17, verso 9. Essa mulher não era israelita, não tinha recebido privilégio e bênçãos que o povo escolhido de Deus desfrutava, mas cria no verdadeiro Deus e praticava toda a luz que brilhava em seu caminho. E nesse momento em que não era mais seguro para Elias permanecer na terra de Israel, Deus ordenou que ele se refugiasse na casa dessa mulher. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Por favor, traga também um pedaço de pão. 1 Reis, capítulo 17, versos 10 e 11. Naquele lar tão pobre, a fome era motivo de terrível sofrimento, e a viúva sentia que não conseguiria continuar lutando pelo sustento por muito mais tempo. Entretanto, mesmo neste momento de grande dificuldade, ela testemunhou de sua fé. Em resposta ao pedido de Elias, a viúva disse: Juro pelo nome do Senhor o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versos 12 a 14. Elias não poderia ter pedido prova de fé maior do que essa, não se importando com os sofrimentos de que ela e seu filho poderiam enfrentar e confiando no Deus de Israel para atender às suas necessidades. A viúva enfrentou a prova máxima da hospitalidade, fazendo conforme Elias lhe dissera. Verso 15. Hospitalidade recompensada. Deus recompensou de forma maravilhosa a fé e a generosidade da viúva. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Versos 15 a 16. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. 1 Reis, versos 17 e 19 e dos versos 21 a 24. A viúva de Sarepta repartiu o pouco alimento que tinha com Elias. E como recompensa, sua vida e a de seu filho foram poupadas. Deus promete abençoar ricamente todos os que se compadecem e ajudam os mais necessitados. Seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Mateus 10, verso 41. Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13, verso 2. Nosso Pai Celestial ainda continua a colocar no caminho de seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas, e os que aproveitam essas oportunidades encontram grande alegria. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías 58, versos 10 e 11. Hoje Cristo diz: Quem recebe vocês, recebe a mim. Todo ato de bondade praticado em seu nome será recompensado. E Cristo inclui aqui também
as pessoas mais humildes da família de Deus. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, diz ele a um destes pequeninos, os que são como crianças na fé e no conhecimento, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Mateus 10, versos 40 e 42. 3 anos de seca. Durante os longos anos de fome, Elias orou fervorosamente e esperou com paciência, enquanto a mão do Senhor disciplinava a terra atingida pela seca. Diante do sofrimento e da escassez por toda parte, o coração do profeta se encheu de tristeza. Ele não via a hora de realizar uma rápida reforma. Deus, porém, estava colocando em prática seu plano, e seu servo deveria continuar orando e aguardando o momento certo para agir. A apostasia nos dias de Acabe foi o resultado de muitos anos de prática do mal. Passo a passo, Israel se afastou do caminho certo, e finalmente a grande maioria do povo se entregou aos poderes das trevas. Já havia se passado aproximadamente um século, desde que, durante o reinado de Davi, Israel se unira para entoar hinos de louvor ao Altíssimo, reconhecendo sua inteira dependência dele para receber as bênçãos de cada dia. Nessa ocasião eles cantaram: Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Cuidas da terra e as rega fartamente, a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Salmo 65, versos 5, 8, 9 e 11. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho, que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Quantas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Salmo 104, versos 14, 15 e 24. O Senhor levou Israel para uma terra que manava leite e mel, um país em que nunca teria de sofrer falta de chuva. A terra que entras a possuir, declarou-lhes, não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeava a tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Deus prometeu que se seu povo obedecesse, não faltaria chuva. Portanto, se vocês obedecessem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera. Por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, o Senhor fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Deuteronômio 11, versos 10, 14, 16 e 17. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos e decretos, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó. Deuteronômio 28, versos 15, 23 e 24. As ordens de Deus eram bem claras. Mas com o passar dos séculos, a apostasia ameaçou retirar todas as barreiras da graça divina. Assim a profecia de Elias se cumpriu de forma terrível. Por 3 anos, o rei e o povo procuraram, com afinco, o mensageiro do castigo. Muitos reis tinham dado sua palavra de que o estranho profeta não pôde ser encontrado em seu reino. Jezabel e os profetas de Baal odiavam Elias e não poupavam esforços para se apoderar dele, e ainda não tinha chovido. Finalmente prontos para a reforma. Finalmente a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. 1 Reis 18, verso 1. Elias obedeceu à ordem e deu início à viagem. Enquanto isso, Acabe sugeriu que Obadias, mordomo de sua casa, saísse à procura de fontes e riachos na esperança de encontrar pasto para os rebanhos famintos. O rei estava muito preocupado com o futuro de sua família
e decidiu acompanhar pessoalmente seu servo na busca por alguns locais mais privilegiados em que talvez ainda existisse pasto. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Versos 6 e 7. Durante a apostasia de Israel, Obadias permaneceu fiel. O rei foi incapaz de desviá-lo de sua fidelidade ao Deus vivo. Elias agora o honrou com uma missão. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. Verso 8. Aterrorizado, Obadias exclamou: O que eu fiz de errado para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Levar uma mensagem dessas ao rei era o mesmo que pedir a morte. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isto a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. Versos 9 a 12. Com um juramento solene, Elias prometeu a Obadias que a mensagem não seria em vão. Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Tranquilizado por essas palavras, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Verso 16. Sentindo uma mistura de espanto e terror, o rei ouviu Obadias dar a mensagem a respeito do homem que tanto temia e odiava, e que tinha procurado com tanta insistência. Será que o profeta pronunciaria outro juízo sobre Israel? O coração do rei estava cheio de temor. Ele se lembrou do braço paralisado de Jeroboão. Acabe não deixaria de obedecer à intimação do profeta, nem ousaria levantar a mão contra o mensageiro de Deus. Acompanhado por um batalhão de soldados, o rei, com muito medo, saiu ao encontro do profeta. Profeta corajoso, rei culpado. O rei e o profeta ficaram face a face, na presença de Elias. Acabe parecia fraco e impotente, hesitante, logo em suas primeiras palavras: És tu, ó perturbador de Israel? Versos 17. O rei, inconscientemente, revelou os sentimentos mais íntimos de seu coração e tentou culpar os profetas pelos juízos severos que caíam sobre a terra. Os que praticam o mal normalmente culpam os mensageiros de Deus pelas calamidades que sofrem por terem se afastado do caminho da justiça. Quando o espelho da verdade é colocado diante dos que estão sob o poder de Satanás, eles se sentem ofendidos por serem reprovados. Cegados pelo pecado, sentem que os servos de Deus se voltaram contra eles e merecem ser duramente criticados. Consciente de sua inocência, Elias não tentou justificar-se ou bajular o rei. Também não procurou desviar a ira do rei, anunciando as boas novas de que a seca estava chegando ao fim. Indignado e preocupado em preservar a honra de Deus, Elias declarou ao rei, sem qualquer temor, que foram os pecados dele e de seus pais que tinham trazido aquela terrível calamidade a Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias afirmou com coragem, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Verso 18. A necessidade de reforma hoje. A voz de severa repreensão é necessária hoje, pois pecados terríveis têm separado de Deus o povo. A infidelidade virou moda. Não queremos que este homem seja nosso rei. Lucas 19, verso 14. Milhares afirmaram. Os sermões superficiais pregados com tanta frequência não causam efeitos duradouros. A trombeta não dá um sonido certo. O coração das pessoas não é atingido pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Muitos dizem: por que precisamos falar de forma tão clara? Isto é o mesmo que perguntar: por que João Batista teve que provocar a ira de Herodias, dizendo a Herodes que ele estava errado em viver com a mulher de seu irmão? Aquele que preparou o caminho para o ministério de Cristo perdeu a vida por falar com clareza. Os que deveriam ser guardiões da lei de Deus têm usado esse argumento até que finalmente permitem que a comodidade tome o lugar da fidelidade,
e o pecado continue a ser praticado sem reprovação. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida novamente na igreja? Você é esse homem, segundo Samuel 12, verso 7. Raramente se ouve nos púlpitos de hoje, raramente se lê nas publicações atuais palavras tão claras como essas, ditas por Natã a Davi. Os mensageiros do Senhor não devem reclamar que seus esforços não dão resultados, enquanto não se arrependerem do desejo de agradar aos outros, pois isso faz com que encubram a verdade. Não é por amor ao próximo que os pastores amenizam uma mensagem sobre sua responsabilidade, mas porque são condescendentes consigo mesmos e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação do próximo. Os que possuem esse amor não deixarão de falar a verdade para fugirem dos resultados desagradáveis de falar com clareza. Quando as pessoas estão em perigo, os pastores de Deus falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar o mal. Se todo pastor tivesse a coragem de Elias, os pastores devem repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina, segundo Timóteo 4, verso 2. Em nome de Cristo, eles devem animar o obediente e advertir o desobediente. Eles não devem dar valor algum aos interesses mundanos, mas prosseguir com fé. Não devem falar suas próprias palavras, mas sua mensagem deve ser: assim diz o Senhor. Êxodo 4, verso 22. Deus chama as pessoas como Elias, Natã e João Batista, pessoas que levarão fielmente sua mensagem sem temer as consequências, pessoas que falarão a verdade ainda que isso signifique sacrificar tudo o que possuem. Deus chama homens e mulheres que estejam dispostos a lutar fielmente contra o erro, guerreando contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A essas pessoas ele dirá: muito bem, servo bom e fiel. Participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, verso 23. Deus abençoe você e toda a sua família.